O rebosteio do Cossielo ainda está rolando, ainda está se propagando e está começando a contaminar outros youtubers, outras personalidades. O que eu vejo é que talvez seja equivalente ao que aconteceu nos Estados Unidos com o Time's Up, com as questões do assédio nos Estados Unidos, né, que começou com o Harvey Weinstein, com o produtor, com o mega produtor de Hollywood, e que aos poucos foi se espalhando para outras personalidades, pegou o Louis C.K., pegou outras pessoas. Então me parece que esse escândalo do racismo do Cossielo é a ponta do iceberg e que nas próximas semanas isso vai se espalhar. Ontem o Cossielo fez um vídeo se desculpando, ele falou sobre como ele era ignorante, que ele não sabia da repercussão disso, que ele não sabia o estrago que estava causando, pediu desculpas, disse que estava muito envergonhado. Eu não tenho por que duvidar que ele esteja realmente envergonhado, como a reação tem sido muito grande, talvez até um pouco desproporcional, mas foi muito grande, então é evidente que ele deve se sentir bastante envergonhado, porque apareceu em todos os jornais, todos os programas de fofoca, apareceu no YouTube, vários youtubers falando sobre isso, então ele deve estar muito envergonhado de fato, além de ter perdido os seus patrocinadores, né? E outros youtubers estão falando sobre isso, muitos grandes estão falando sobre isso, até o próprio Nando Moura fez um vídeo sobre isso, passando pano para o Cossielo, passando pano para o racismo, o que não é de surpreender, né, porque ele se autodenomina como opressor, ou seja, ele pertence à categoria de brancos, classe média, que não querem perder seus privilégios. Então é evidente que ele vai passar pano para racista, porque é o que ele representa, na verdade, né? E quem segue Nando Moura e outros canais de direita também entendem muito bem disso. Só que agora o que começou a acontecer nos últimos dias, de ontem para cá, é que eles estão revirando agora as contas de Twitter dos progressistas, ou os que dizem progressistas, estão revirando o Facebook para mostrar como também quem se diz pró-tolerância, contra o racismo, contra a misoginia, contra a homofobia, também tem teto de vidro. Eles foram revirar a conta do Bruno Gagliasso, que é um dos que está encampando a luta contra o Cossielo, o boicote contra o Cossielo. Encontraram umas postagens bem antigas dele aqui, nas quais ele estaria sendo homofóbico e machista. Eu vou ler alguns para vocês aqui. Um que ele retweetou em 2009. Papai Noel é boiola porque vive com o saco na mão, anda com um monte de viado e sempre aparece na noite do dia 24. Outro de 2009 também, do Natal. No Natal, todo mundo lembra do Papai Noel e esquece dos viados que puxam trenó. Eu não esqueci. Feliz Natal para vocês, meus amigos. Ele retweetou também aqui do Hugo Gloss. Feliz Natal, lésbica amada que só come peru na noite de Natal. Cuidado para não engasgar. Relaxa que desce gostoso. Bem, se vocês não sabem, o Hugo Gloss é gay. Tem um canal no YouTube também. Ele fala de fofoca. Não me parece ter sido homofóbico porque ele está compartilhando um tweet de um gay fazendo uma brincadeira com os amigos dele, com as amigas dele. Então, nesses casos aqui, só me pareceu alguém que está habituado a conviver com o mundo LGBT e está fazendo piadas internas aí que talvez soem pra gente homofóbicas se você descontextualizar, mas também não vou defender o Bruno Gagliasso aqui. E o outro aqui, uma piadinha que ele retweetou também, piada infame, ter ciúme de mulher feia como por alarme em Fiat 147. São bem light em comparação com o do Cossielo. Eu acho que tentar botar agora na conta do Bruno Gagliasso é tentar forçar um pouco a tinta aí, tentar encontrar pelo em ovo. Eu não sei se ele vai se desculpar por isso ou não. Para mim o que importa de fato agora nesse momento é a luta que ele representa. E de alguns anos para cá já. Ele tem defendido essa luta contra a intolerância, contra o racismo, contra a homofobia, contra outros tipos de discriminação. Então ele pode ter feito essas piadas em 2009 e realmente são piadas idiotinhas ali, mas o que ele representa hoje, o que ele luta, não está refletido nessas piadas. Diferente do Cossielo. O Cossielo fez aquelas piadas durante um bom período, durante vários anos, continuou fazendo, então ele não é alguém que aparece continuamente na mídia lutando contra o racismo. Não é isso que o Cossielo faz, então não dá para pensar que ele é um defensor dos negros, ou das minorias, ou dos gays, ou de qualquer outra coisa. Ele não é um defensor, ele não é alguém que se propõe a isso, e a mensagem dele não é essa. E o outro caso também que veio à tona foram de uns tweets antigos também, de 2012, do Cauê Moura, e esses são pesados mesmo, esses realmente são bastante ofensivos. Um deles que é hashtag pratique necrofilia, porque não é estupro se ela estiver morta. Depois outro de 2016, não é necrofilia se ela não estiver quente. Outro de 2012, não é estupro até rolar cabo de vassoura e gritos, voltem a trabalhar. Outro de 2012 também, vejamos, uma piranha dá uns pegas no negão em rede nacional, fica bêbada demais para saber o que fez e foi estuprada, entre aspas,
Puta, por favor. Outro de 2013. Se meu desprezo por fã-clubes de internet pudesse ser convertido em AIDS, eu seria a África. Do mesmo ano também, quase da mesma época. Toda vez que vou me lembrar de fome, me lembro das criancinhas da África. Imagina uma criancinha da África refogada no azeite, que delícia. Um outro tweet de 2011, enfia essa traveca no cu, Twitter. Outro de 2011 também, a propósito, quem cochila de tarde é bicha. E um último de 2013, assiste vôlei feminino e sabe o placar, igual gay. O Cauê Moura é outro que se propõe como progressista, faz o canal no YouTube, que também é imenso, grita bastante. O Cauê Moura é um tipo que eu até curtia, eu não acompanho ele, não assisto o canal dele, mas eu vejo um vídeo ou outro, eu até curti os vídeos dele, mas depois que comecei a ver a Ilha dos Barbados, que é um programa que ele faz com o Rafinha Bastos e com o PC Siqueira, confesso que passei a achar ele um babacão. Ele faz muito comentário sem graça, muito comentário machista de fato, ele quer se pagar de comedor, de que sai com todas as mulheres. Realmente, esses tweets aqui não me surpreendem. Alguém fala muito palavrão, que xinga muito. Então, pra mim, ele talvez seja um pseudo-progressista. Não sei se representa qualquer tipo de luta por qualquer tipo de direitos de minorias. Então, isso aí, ele teve que se desculpar, ele pediu desculpas também por esses tweets antigos. É aquela coisa, né? Fala merda, depois tem que ficar apagando incêndio. Mas não sei até que ponto que vai afetar ele de alguma maneira, porque ele é alguém que xinga o tempo todo, então não é uma coisa que foge muito da imagem que ele passa, pelo menos. Mas eu quero contar uma história para vocês aqui, então pegando essa deixa desses tweets que foram resgatados tanto do Galhaço quanto do Cauê Moura. Eu faço parte de uma geração que talvez tenha sido a última geração a viver no mundo sem internet. Eu fui ter contato com a internet em 94, que foi quando chegou no Brasil, foi quando chegou em Curitiba. Eu devo ter sido uma das primeiras pessoas em Curitiba a usar a internet, porque instalaram na prefeitura. Me lembro muito bem quando o técnico foi lá instalar a internet lá na prefeitura, no departamento onde eu trabalhava. Havia uma grande expectativa com relação a como isso mudaria a sociedade, né, para melhor, em muitos aspectos. E no final das contas, houve mudanças positivas, houve mudanças para melhor, mas também houve muitas mudanças negativas, houve muitos problemas que surgiram por causa da internet, ou que aumentaram por causa da internet. Porque racismo sempre existiu, intolerância sempre existiu, homofobia sempre existiu, mas com a internet, algumas pessoas, alguns criadores de conteúdo, tiveram uma plataforma livre e restrita, na qual eles poderiam propagar certas ideias de ódio, certas ideias intolerantes. Então você vê muitos canais hoje que crescem por causa disso, que crescem com base na intolerância, com base na discriminação, com base em ideias falsas e ideias equivocadas, prejudiciais e que são potencialmente destrutivas. Inclusive alguns especialistas que defendem que o maior risco para as democracias hoje é a internet, são as redes sociais. Então a gente pode ver uma grande mudança social, política, por causa da internet, por causa de como a internet é capaz de manipular eleições, de moldar a ideia das pessoas, de criar notícias falsas e de confundir as pessoas, confundir os eleitores, confundir os cidadãos. Então, se tornou um grande perigo. E algo que a gente tem que também pensar que desse ponto em diante, de 94 em diante, houve uma mudança também de como nós nos relacionamos com a nossa privacidade. Então, antes disso, a gente resguardava nossa privacidade, nossas ideias, muito que a gente dizia que era condenável, a gente guardava para si, ou contava para os amigos em piadas ali. Eu imagino que todo mundo já contou piada racista em algum momento da vida, contou piadas homofóbicas, até o momento que isso deixou de ser aceito, então algumas pessoas passaram a rever os seus conceitos e deixaram de falar certas coisas. Mas hoje em dia parece que se não está na internet não existe. Quanto mais você fala, quanto mais você publica na internet, quanto mais tweets você põe, quanto mais você publica no Facebook, mais você se expõe e a maior chance de você falar uma merda. A maior chance de você falar alguma coisa que pode ser condenável e quem sabe até ser resgatado no futuro para te incriminar por alguma coisa, para te condenar. Então as pessoas fazem tudo online hoje. As pessoas não pensam que existe uma vida fora da internet. Se você vai a um show e não põe uma selfie no show, se você vai a um restaurante e não põe uma foto no Instagram do seu prato, se você tem uma ideia esdrúxula e não publica no Twitter, é como se não existisse. Então as pessoas se sentem obrigadas, comprometidas a publicar tudo que elas fazem, tudo que elas pensam, por mais ridículo, por mais absurdo, por mais idiota que seja, na internet. Então isso é um grande perigo, porque uma vez que seja a internet, é imortal, né? Não tem fim, vai ficar para sempre aí. O que você disser de racista, de homofóbico, de discriminatório, de intolerante, de idiota,
o seu comportamento idiota, se você fizer alguma coisa, alguma babaquice, ficar bêbado, ter um porre e publicar em um vídeo seu na internet, vai ficar para sempre. A grande lição que a gente pode extrair disso agora, desses casos do Cossielo, agora do Galhaço, do Cauê Moura, ou de quem for que surge agora, mesmo do Nando Moura, né, que ele diz muitas coisas que talvez no futuro sejam completamente inaceitáveis. Realmente, eu acho que vai ter, sei lá, daqui 10 anos as pessoas vão ver assim, o que ele dizia na internet, no YouTube, e eu falo assim, como é que permitiram que esse cara falasse tanta merda na internet? A gente tem que ser alfabetizado com relação aos limites do nosso uso diário da internet. O que a gente deve falar aqui, o que a gente deve mostrar da nossa vida aqui, o que a gente deve expor da nossa realidade, do que a gente pensa, do que a gente faz, porque a gente não tem controle sobre isso. A gente não tem controle sobre como isso será usado, como isso será usado contra a gente, muitas vezes. E ainda nesse caso do humor, uma clareza que a gente tem que ter também é que o que a pessoa está dizendo, o que a figura do comediante está dizendo, né, o que o Cossielo está dizendo, o que o Cauê Moura está dizendo, o que o Chris Rock está dizendo e o que o personagem está dizendo. Então, eu citei ontem, no vídeo de ontem, sobre o Caco Antibes, né, o personagem do Miguel Falabella, e outros personagens que podem falar coisas que são absurdas, né, personagens da literatura, por exemplo. Eu tenho um personagem num livro que eu estou escrevendo que ele é um senhor de escravo, então ele diz coisas que são completamente absurdas sobre racismo, né? Ele é um racista, ele é alguém que enriqueceu com base na exploração de negros escravizados. Então, esse personagem é completamente racista. E se a pessoa lê esse livro e vê esse personagem e acha que é aquilo que eu penso, ela vai achar que eu sou racista. Mas não, eu tive que pesquisar para construir esse personagem, eu tive que buscar informações sobre como era a escravidão, como era o comportamento dos senhores escravos, como era a exploração dos escravos. Ou seja, eu preciso entender muito bem a diferença entre o que é um personagem dizendo, o comediante enquanto personagem, né, enquanto no papel dele, né, o que era o Chico Anísio interpretando o personagem, falando, e o que era aquilo que o Chico Anísio dizia, aquilo que ele representava. Se você não conseguir fazer essa distinção entre personagem e personalidade, é muito difícil. E no Twitter e no Facebook, geralmente o que a gente vê são as personalidades falando. É aquilo que eles acreditam, aquilo com que eles concordam, que eles dizem publicamente. Quando o Cossielo fez aquela série de tweets racistas, misóginos, homofóbicos, era o Cossielo dizendo aquilo, não era um personagem falando aquilo. Então isso é muito diferente. Você pode ter um personagem num programa humorístico que seja homofóbico, falando coisas homofóbicas e ser um personagem. E ele representar uma coisa, ele mostrar uma faceta da realidade, porque existem pessoas homofóbicas. Você vê um filme onde há um personagem racista, não quer dizer que o ator seja racista, nem que o filme seja racista, mas quer representar uma visão da realidade, um segmento da realidade, uma expressão da realidade. Por exemplo, você vê o filme A Outra História Americana, né, que tem o Edward Norton fazendo um neonazista. O filme não é racista, o filme mostra um neonazista que comete um crime de ódio, que comete um crime racial, mas o filme mesmo não é uma mensagem racista, ele mostra algo que existe e que é horrível e que deve ser exposto porque é horrível. E quando você observa aquilo sendo exposto, você vê como aquilo é absurdo. Esse tipo de repercussão agora e as consequências disso, né, o que esses comediantes vão sofrer, o que essas pessoas vão sofrer, é uma lição para todos nós, sobre aquilo que a gente deve dizer, sobre aquilo que a gente deve questionar e como a gente deve se relacionar em sociedade. Então a punição talvez possa ser desproporcional para algumas pessoas, a consequência pode ser muito maior do que o que foi dito, o que foi feito. Não sei se nesse caso é desproporcional, talvez não seja, mas pode ser que seja em alguns casos, mas isso vai ser um exemplo, vai ser realmente algo para ser levado em consideração daqui em diante. O que dizer é realmente pesar as consequências. Então eu quero saber se vocês viram esses casos aí que estão se desenrolando aí, do Bruno Galhaço, do Cauê Moura. O que vocês pensam sobre isso agora? Agora é uma caça às bruxas, eles estão tentando procurar pelo em ovo, ou realmente está certo realmente ficar procurando agora todo mundo, investigando a vida de todo mundo para saber se quem está criticando esse tipo de coisa também não está com o rabo preso? Deixa no comentário aqui embaixo. E também quero saber o que vocês pensam sobre a expressão nesses tempos de internet. Qual é o limite? O que a gente tem que pensar antes de escrever um tweet, de postar no Facebook, de publicar um vídeo no YouTube? O que a gente tem que levar em consideração? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!